Aleluia! Hoje é dia das mães, dia de alegria e também um pouquinho de tristeza, né? Porque a gente lembra da nossa mamãe, muitas estão longe, mas graças a Deus pelas mamães. É um dia que nós devemos celebrar, sim, com muita força, com muita alegria, com muita vontade, porque, afinal de contas, vocês, mamães, merecem tudo isso e muito mais. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de falar 4 coisas, rapidamente. A primeira que o pastor Luiz Gustavo já falou. Cadê o pastor Luiz Gustavo? Já correu aí, está correndo, trabalhando. Está ali, foi pegar água. E esse trabalho foi feito graças à contribuição de todo mundo, né? Muita gente participou e muitos estão já colhendo os frutos, né? Recebendo a semeadura, a colheita, melhor dizendo, dessa semeadura. Mas eu gostaria também de dar honra a quem honra, como diz a palavra de Deus. E o pastor Luiz Gustavo foi quem encabeçou tudo isso, e ele não somente encabeçou, mas também colocou a mão na massa para poder colocar isso aqui com pouca ajuda, né? Algumas pessoas ajudaram, mas na verdade ele fez 99,9% do trabalho. Então eu gostaria que você, comigo, desse um forte aplauso ao Senhor pela vida do pastor Luiz Gustavo. Que Deus te abençoe e te recompense grandemente, porque não foi fácil. Eu estive aqui um dia depois do trabalho, saí do trabalho e cheguei aqui já às 7 horas da noite, e ele estava aqui trabalhando e eu falei para ele, cara, eu não vou aguentar ficar, porque eu estava cansado e com muita dor de cabeça naquele dia. Aí eu fui para casa e perguntei para ele no outro dia, que hora que você saiu? Ele saía às 9. Depois ele voltou ainda para terminar no outro dia, então nós devemos honrar isso. A segunda coisa que eu queria falar rapidamente é sobre as cestas básicas. O pastor lá da Paraíba, ele nos mandou um vídeo, nós vamos colocar no próximo domingo, eu esqueci de transmitir isso para a mídia, mas nós vamos colocar no próximo domingo o vídeo, e ele mostra todas as cestas básicas que nós conseguimos comprar lá na Paraíba para alimentar algumas famílias com a contribuição da semana passada. Na semana passada, naquele culto, nós arrecadamos aqui quase $400, não foi? Chegou perto dos $400 e nós enviamos no outro dia já para Paraíba. No outro dia o pastor já comprou as cestas básicas e nós conseguimos alimentar nessa semana 25 famílias para o mês inteiro na Paraíba. Aplauda ao Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida uma colheita centuplicada em nome de Jesus. A terceira coisa, muita coisa, né? É que nós estamos de volta com live no Facebook aberto para todo mundo. Então eu gostaria que você, depois do culto, desse uma olhadinha, né, a dança das crianças, tudo de bonito que aconteceu ainda vai acontecer hoje, mas eu gostaria que você também compartilhasse, né? Coloca ali o seu share, compartilhe para que os seus amigos, familiares possam aprender, ouvir a palavra de Deus, né, e possam também ver onde você está congregando, tá bom? Então faça isso depois do culto, não faça agora, por favor, não acesse a mídia social durante o culto, tá bom? Porque em primeiro lugar nós devemos dar a nossa atenção ao Senhor nosso Deus. Quem concorda comigo, diga amém. A quarta e última coisa, maravilhosa, novidade boa, maravilhosa, você vai gostar. O governador da Flórida declarou que não é necessário mais o uso de máscaras dentro de um ambiente. Eu pensei que o aplauso ia ser mais forte. A partir agora do dia 18, você pode entrar em alguns lugares sem o uso de máscaras, porque mais da metade da população já foi vacinada, mais da metade, aqui na Flórida, 55% da população. Os números estão caindo, né, tremendamente, graças a Deus por isso. E eu gostaria de saber uma coisa, quem aqui já recebeu a vacina? Pelo menos uma dose, levante as mãos, olha aí. Mais da metade da igreja já recebeu, né? Cerca de 60%, 70% da igreja já recebeu a primeira dose, pelo menos. Então nós estamos indo muito bem. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer graças a Deus? E agora você vai agradecer mais ainda. Então, a partir de hoje, o uso de máscaras aqui na nossa igreja não é obrigatório. Só se você quiser. Respeitamos. Quem quiser continuar usando, pode usar. Não tem problema algum. Mas quem quiser tirar,
pode tirar agora. Livre, né? Livre, graças a Deus. Isso está acontecendo em muitos lugares, só aqui na igreja, é lógico, mas está acontecendo em muitos lugares. No Texas, né, o governador do Texas liberou geral já há um mês e os números continuam caindo. Então nós precisamos crer nisso, queridos. Precisamos crer que estamos caminhando em direção ao normal, aquilo que é normal, né? Mas quem não quer, por favor, pode continuar usando, tranquilo, nós vamos respeitar a sua decisão e você vai se proteger, não é? Então não tem problema nenhum se a pessoa do seu lado, na sua frente, atrás, estiver sem máscara. Se você estiver usando máscara, você está protegido, amém? Estavam acenando lá da mídia, o que foi? Ah, tem alguém traduzir aqui para a irmã. Depois nós vamos falar com ela. Ela entende um pouco do português. E ela quer aprender o português. Vamos à palavra de Deus em 1 Samuel. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido, no capítulo 1. Vamos rapidamente para ganhar tempo. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 13 em diante. Não é isso? Versículos 9 em diante. 9 em diante. E diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Samuel, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 9 em diante. Eu vou ler aquela versão ali para todo mundo poder acompanhar. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora sim. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Somente até aí. Celebrar o Dia das Mães é celebrar a vida, porque sem elas a vida não existiria. Deus, nos seus planos maravilhosos, Ele determinou que a mãe fosse essa, capaz de gerar vida, capaz de dar continuidade à raça humana, para que o ser que Ele tinha criado no Jardim do Éden pudesse se espalhar por toda a face da terra, procriar, para que pudesse ser não só 2, mas milhões, bilhões, como nos dias de hoje. Então, celebrar o Dia das Mães é celebrar essa vida, o planeta todo que nós temos hoje, de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, nós só podemos celebrar, nós só podemos ter isso porque existem mães. Celebrar também o Dia das Mães é celebrar o milagre que acontece no ventre de uma mãe, porque ninguém pode, na verdade,
capacidade de explicar isso totalmente, nem a ciência. Como pode, né, um sêmen se unir com um óvulo e ali acontecer uma transformação tal que um ser humano vai sendo gerado dentro da barriga de uma pessoa? É um milagre, é algo sobrenatural. Alguém pode explicar em termos científicos da medicina, mas eu ainda considero um grande milagre quando isso acontece. Todas as vezes que eu vejo uma mulher grávida, eu penso nisso, eu penso nesse milagre, eu penso no sobrenatural, eu penso em Deus, eu penso na palavra de Deus, no Salmo 139, versículos 13 ao 16. Esse texto é lindo porque fala de mim e fala de você. O Salmo 139, versículos 13 ao 16, que diz assim: pois possuíste as minhas entranhas, está caindo, né? Cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as obras das tuas mãos e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu gosto dessa tradução que eu tenho aqui, que é a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Essa versão nos mostra uma coisa interessante nesse Salmo 139 e vai fazer você entender um pouquinho melhor essa palavra. Nos versículos que nós lemos desse Salmo, ele diz assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Então, quando uma mãe, ela se engravida, quando uma mulher se engravida, os ossos são feitos, o corpo é feito, todo ser é feito pelas próprias mãos de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Deus trabalha dentro da mulher, criando um ser, fazendo um ser dentro da barriga daquela mulher. É o que a palavra de Deus está mostrando. E por isso, quando nós celebramos o Dia das Mães, nós celebramos este milagre, nós celebramos a vida, nós celebramos algo sobrenatural, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, como eu falei aqui recentemente, e agora, para reproduzir essa imagem e semelhança dele, do próprio Deus, Deus escolheu o ventre de uma mulher. Então eu gostaria que você, comigo, aplaudisse mais uma vez todas as mamães aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Ser mãe também é ser abençoada com a promessa de Deus. O texto de Deuteronômio 7,14, que nos mostra isso claramente, é uma promessa que eu quero que se cumpra aqui nessa igreja, eu quero que se cumpra na sua vida, eu quero que se cumpra na sua família. Que diz assim, o Deuteronômio 7,14: bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O propósito de Deus é que todos nós sejamos frutíferos. Eu também falei isso recentemente. O Senhor nos escolheu para darmos frutos. E nós precisamos ser frutíferos. Não só no sentido de gerar uma vida, mas também de gerar vida. Onde você entra, meu irmão, você precisa transformar aquele ambiente de morte em ambiente de vida. Você foi chamado para gerar vida nas pessoas. Você foi chamado para gerar vida na sua família. Você foi chamado por Deus, feito por Deus, para gerar vida em todos os lugares onde você entra. É notório quando um crente, um servo de Deus, entra numa companhia, aquela companhia prospera. Eu chamo isso de efeito José, porque José do Egito, José da Bíblia, quando ele foi para a casa de Potifar, vendido como escravo, a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou por causa de José. Quando ele foi para o calabouço, até o calabouço prosperou por causa de José. Quando ele foi parar
estará lá no trono de Faraó. Todo o Egito prosperou por causa de José. Então, onde você entra, meu irmão, o lugar tem que prosperar, a família tem que prosperar, a sua companhia tem que prosperar, porque Deus prometeu isso. Deus prometeu nos colocar como cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo, para emprestarmos a muitos e não tomarmos emprestado. Quem recebe isso, diga amém. Esse é o propósito de Deus. E quando celebramos o Dia das Mães, celebramos essa promessa. A promessa de sermos frutíferos. Nem mulher, nem homem e nem os animais seriam estéreis no meio do povo de Israel. Assim deve ser na igreja. Assim deve ser na nossa família. A Bíblia diz que tudo o que fizermos prosperará. Nós precisamos nos agarrar nessa promessa. Nós precisamos tomar posse disso e dizer: eu serei frutífero. A minha companhia será frutífera. Tudo que eu colocar as mãos vai prosperar em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Mas eu gostaria de meditar rapidamente em algumas lições que nós aprendemos na história de Ana. A primeira lição que nós precisamos observar está nos versículos 6 e 7. Coloca mais uma vez aí para mim. Versículos 6 e 7 de 1 Samuel, no capítulo 1, diz que Ana buscou ao Senhor. Ana era casada com um homem chamado Eucana, e esse homem tinha uma outra mulher chamada Penina. Eu creio, a Bíblia não fala isso, eu nunca pesquisei profundamente sobre isso, mas eu posso conjecturar hoje aqui de manhã que Eucana casou primeiro com Ana, porque a ordem, quando você lê em 1 Samuel, está assim: ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana é mencionada primeiro. Então eu creio que ele casou com Ana, e Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. E porque ela não podia ter filhos, naquela época se fazia isso. O homem então casava com outra mulher para ter filhos. Quem sabe essa Penina era até amiga de Ana. Quem sabe essa Penina era uma mulher que era conhecida de Ana. E ela deve ter falado até para o próprio marido: eu não posso te dar filhos. Então casa com Penina. E assim a nossa família vai crescer. Nós vamos ser uma família feliz, uma família alegre. Mas quando você olha para a Bíblia, eu acho que é por isso que Deus parou com esse negócio, quando você olha para a Bíblia, você só vê confusão quando tem mais de uma mulher. Você só vê briga. Aconteceu, com Raquel e Lia, que eram irmãs e brigavam por causa do amor de Jacó. Você vê isso acontecer muitas vezes na Bíblia, até mesmo com Sara e Agar. Quando Abraão não podia ter filhos com Sara, eles não souberam esperar a promessa de Deus, e Sara então falou para Abraão dormir com Agar, que era serva, e tiveram um filho, Ismael. E ali foi motivo de briga, de muita peleja, até os dias de hoje, porque Ismael é pai de todos os árabes. E Isaac, que foi o filho da promessa, pai dos judeus. E até hoje essa briga continua por causa dessa questão de arrumar uma outra mulher para ter filhos, e muita gente fazia isso na época. Eucana fez isso, casou com Penina, é o que eu estou conjecturando, e aí começou todo o problema, porque se você olha para a vida de Ana, ela ia sempre ao templo, ela sempre orava ao Senhor. Você viu na oração dela que nós lemos, que ela diz assim: Senhor, se tu lembrares de tua serva, se tu abençoares a tua serva, Ana era serva do Senhor, Ana era uma mulher de oração, mas olha o que acontecia com ela. A sua rival, que era Penina, excessivamente a provocava quando ela ia ao templo. Não diz que a provocava quando elas estavam em casa. Não diz que ela a provocava quando elas estavam trabalhando. Não diz que ela provocava quando iam para um outro lugar, para visitar familiares e amigos. Mas a Bíblia diz que quando eles iam ao templo, a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, que tem muita gente desistindo facilmente de vir à casa de Deus. Você viu através do coronavírus,
Tem muita gente que pegou esse coronavírus para dar uma desculpa para não vir à casa de Deus. Meu irmão, o seu milagre está aqui na casa do Senhor. Você pode parar de frequentar qualquer lugar que você quiser, mas nunca pare de frequentar a casa de Deus, porque é na casa de Deus que os milagres acontecem. Ah, pastor, milagre acontece na rua, milagre acontece no hospital, milagre acontece em qualquer lugar. É verdade, mas aqui é garantido acontecer milagre. Você nunca sai da igreja da mesma forma que você entra. Você sempre recebe um milagre da parte do Senhor quando você entra aqui na casa do Senhor. É por isso que o Salmo 133, que é um retrato da igreja, fala da igreja no Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Eu já falei isso aqui, que no original hebraico não está bem assim. Foi colocado assim para poder se adequar à nossa gramática, porque no original hebraico, se a gente for traduzir ao pé da letra, ficaria desse jeito: ó, quão bom e agradável, irmãos assentados juntos também. Então foi traduzido para ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Você precisa entender que existe uma profundidade no original hebraico, porque diz Inematov umanaim shevet ahim gam yahad. Isso quer dizer, ó, quão bom e agradável, irmãos assentados juntos também. Quando eu li isso, eu traduzi isso, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Irmãos assentados juntos também. Irmãos assentados juntos também. E como pastor, eu tenho o privilégio, né, como o pessoal que sobe aqui no púlpito, de olhar e ver daqui de cima irmãos assentados juntos também. Então a nossa tradução perdeu um pouco, porque a nossa tradução diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não traz essa mentalidade, mas quando a gente vê irmãos assentados juntos também, a gente vê a igreja. E por que que isso é importante? Porque nesse Salmo 133 termina dizendo o seguinte, que é como orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, sem medo de errar, traduzindo fielmente a palavra de Deus. Eu posso dizer para você que tem orvalho do céu caindo aqui nessa manhã, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem já foi curado no templo? Quem já foi curado na igreja? Levante as mãos aí, bem alto, bem alto. Quem já foi curado na igreja? Olha que maravilha. Quem já foi liberto na igreja de algum vício, de algum problema, de algum hábito ruim, né? Levante as mãos aí, olha que maravilha. Quem foi salvo na igreja, aceitou Jesus na igreja? Ah, que maravilha. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda o Senhor mais uma vez. Porque é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E o diabo está usando essa arma. Eu posso servir a Deus em casa. Pastor, eu oro todos os dias. Eu adoro ao Senhor em casa. Eu leio a Bíblia em casa. Meu irmão, você sabe muito bem que não funciona. Você sabe muito bem que não vai dar certo. Eu pergunto para você, você está bem? Está tudo indo bem? Você que está fazendo isso? É como aquele que diz assim, eu malho em casa. Pastor, eu não vou para academia, eu faço exercícios em casa. Olha como que eu estou fit. Não faz. Não tem disciplina, não tem o equipamento, não tem as máquinas, não tem nada. E você fala que faz, mas não faz coisa nenhuma. E acaba perdendo tempo, porque você está perdendo coisas maravilhosas para a sua vida. Você quer ficar fit? Vai para uma academia, começa a fazer exercício, paga ali por mês, você vai se sentir obrigado aí, você vai correndo, né? E você vai lá na academia e vai ver muita gente que é fit mesmo, porque está pagando, está usando o equipamento e tudo mais. Aqui na igreja é assim, meu irmão. Você entra para a igreja, o seu espírito está ficando fit, a sua alma está ficando fit, o corpo nem tanto, mas o espírito e a alma estão ficando.
E você fica bem, a sua família vai bem, o casamento vai bem, as finanças vão bem, tudo vai bem com quem serve ao Senhor, na casa do Senhor. Por isso o salmista diz, vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, que é um símbolo também da casa de Deus, é um tipo da casa de Deus. Quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, nós somos abençoados, sabe por quê? Porque existe uma escada que liga esta igreja até os céus. Por essa escada estão subindo anjos, levando a nossa oração e adoração, mas pela mesma escada estão descendo anjos com bênçãos para cada um de nós. Eu recebo a minha bênção hoje em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. A Bíblia é cheia de textos sobre isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você precisa entender isso. O diabo quer tirar você daqui, da comunhão, dos irmãos, da amizade, do carinho. Tem muita gente que está ouvindo essa voz do maligno e está perdendo a bênção de Deus. Ana ia ao Senhor, mesmo sendo humilhada por Penina. Ana buscava ao Senhor no templo, mesmo sendo humilhada por uma mulher que também estava frequentando o templo juntamente com ela. E fazia Ana chorar. Ana ia para o templo chorar. Ana ia para o templo chorar, porque a mulher a perturbava constantemente. Agora olha aí, no versículo de número 7, olha o que diz, coloca de novo para mim. Nesse mesmo texto de 1 Samuel 6, versículo 7 agora. Nós lemos o versículo 6, agora vamos ler o versículo 7, e você vai ver. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que pergunta tola, idiota desse homem. Imagina, gente. Não sei se tem alguma mulher aqui que é estéril, nós vamos orar para que Deus possa te dar o milagre de Ana hoje. Mas imagina uma mulher não pode ter filho. O cara chega para ela e fala, para que filho? Eu sou melhor do que 10 filhos. Eu queria que o texto registrasse a resposta de Ana. Eu queria. Queria que a Bíblia registrasse. E Ana lhe respondeu, não, seu idiota! Seu besta quadrado! Não é! Uma mulher, ela quer duas coisas na vida. E isso se evidencia desde quando ela é pequenininha. 2 aninhos de idade. Até antes. Ela vai brincar de boneca. Ou então brincar de casinha. Toda menina brinca de boneca, de casinha, de fazer comidinha. Então, casinha vem depois de boneca. É ou não é? Eu tenho 2 filhas, eu sei. Primeira coisa que elas ganham, de bebê. Bebezinha. Nem anda, mas já tem a bonequinha. Depois, lá na frente, que vai ter a casinha. Que vai ter a comidinha, que vai ter o maridinho, que a gente olha, né? Os pais olham, vontade de quebrar aquele boneco que representa o marido. Pai, né? Pai de menina é assim, né? Olha, sai pra lá, rapaz. Então, primeiro vem a boneca. Primeiro vem o desejo de ser mãe. Por quê? Porque ela vê a mãe dela e ela vê como que a mãe é uma figura importante. Depois que ela vai aprender a questão de... Não me interprete mal, tá? Mas é engraçado. Para ter filho tem que casar. Por que é engraçado? Porque parece que o marido é só para ter filho. Parece que o marido é só um objeto a ser usado para alcançar o fim. Mas não é. Eu estou falando que parece. Não é. Existe muito amor para depois então ser gerada a criança. Geralmente é assim. Esse é o plano original de Deus. Porque no plano de Deus, Deus fez Adão e Eva, e depois vieram os filhos. Então esse é o plano original de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo assim ela ia ao templo. Ela era humilhada pela adversária, Penina. Ela não era compreendida pelo marido. Se o marido fosse sábio, ele ia dizer para ela assim, ô meu amor, vamos continuar orando. Deus vai dar a solução. Ô meu amor, vamos clamar a Deus. Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai dar a vitória. Não é verdade? Toda mulher quer ouvir isso. Mas eu não sou melhor? Para de pedir, mulher. Para de pedir, eu sou melhor do que 10 filhos. E ela chorava mais ainda. Então, 2 coisas que atrapalhavam a vida de Ana e ela indo para o templo. E a terceira coisa
que está aí também na palavra de Deus, no versículo de número 8. Coloca para mim, por favor. 1 Samuel, no versículo de número 8, primeiro capítulo, diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Próximo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, olha só, não te esqueceres, mas a tua serva, 3 vezes, deres um filho, homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Preste atenção agora nesse texto. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Próximo texto. Travou. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha só o que acontece. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Pare aí um pouquinho. Deixa aí o texto, mas pare um pouquinho. Imagina você orando, irmã, sem a máscara, né? Graças a Deus que naquela época não tinha máscara, nem vai ter. Né? Então você está sem a máscara orando. Aí eu, pastor Marconi, chego para você e falo assim: irmã, você veio bêbada para a igreja? De manhã cedo você está bebendo? Está bêbado? Você não tem respeito pela casa do Senhor? Que história é essa? Irmã, para que você fez isso? Eu tenho certeza, conhecendo as mulheres da Confé, que talvez todas, salvando uma ou outra, iam me responder assim: pastor, o senhor está cego? Pastor, você está falando isso comigo? Palhaçada é essa? Vou embora. Mas Ana não fez isso. Ana, ela se humilhou mais ainda. E ela disse assim, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 3 coisas que nós aprendemos sobre ela somente aí. Ela não deixou que a adversária a impedisse de buscar ao Senhor. Ela não deixou que o marido a impedisse de buscar ao Senhor. E ela não deixou que nem o sacerdote a impedisse de buscar ao Senhor. Ela buscou, ela perseverou e por isso Deus a abençoou. Mas não foi só isso. Porque buscar é importante, perseverar também é importante, por isso que nós temos aqui nos cultos de quarta-feira a campanha de 7 semanas. Mas olha a outra coisa que ela fez, está no próximo versículo. Olha o que aconteceu com Ana, depois que ela falou isso para o sacerdote, ele disse assim, ela disse: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Ele consertou a bagunça dele. Próximo. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Diga comigo, o seu semblante já não era triste. Ela mudou completamente os seus sentimentos, as suas atitudes. Tem gente que quer receber a vitória, mas continua com o mesmo semblante, com a mesma atitude. Fazer a mesma coisa, esperar resultado diferente, é a maior definição de burrice. Loucura, que é burrice também. Loucura! É louco aquele que quer resultado diferente e faz a mesma coisa. Então você quer um resultado diferente? Mude a sua atitude. Mude o seu semblante. Mas pastor, meu marido... Esquece o marido, de vez em quando ele vai falar umas tolices. Deixa ele para lá. Ah, mas a minha esposa... Esquece. Muda o seu semblante. Deus está falando com você. Muda o seu comportamento. Muda a sua atitude. Pare de entrar em casa com cara fechada. Você não foi batizado em limão, você foi batizado nas águas. Pare com isso. Alegra o seu coração.
A alegria do Senhor, a nossa força é, pastor, o Senhor não sabe a luta que eu estou passando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não exista gado e as ovelhas sejam exterminadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por que você se alegra? Porque você tem Deus no seu coração. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? E por último, ela fez um voto. E quando ela fez aquele voto, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Quando ela fez um voto, Deus ainda gosta de votos. Porque o voto faz... Tem gente que fala, Deus não quer saber de votos. Eu faço votos com o Senhor. O voto é como se fosse um desafio. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, por exemplo, Deus fala assim, fazei prova de mim, diz o Senhor. Então o dízimo é um voto. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Você não pode dar o seu dízimo dizendo, Senhor, está aqui, obedeci, aleluia, glória a Deus e amém. Não, você tem que fazer um voto. Senhor, eu estou dando esse dízimo, essa oferta. E te peço, meu Pai, me abençoa dessa maneira, me abençoa dessa forma, me faz prosperar, abre o teu bom tesouro, os céus, sobre a minha vida. Você pode fazer isso, está na Bíblia. Foi o que esse irmão fez, não é? Ele deu crendo que Deus ia abençoá-lo. Quando Deus abençoou, ele dobrou a sua oferta. E Deus vai abençoá-lo ainda muito mais. Quem pode dizer amém? Você precisa fazer isso. Eu vou fazer um voto de orar todos os dias, às 3 horas da manhã. Ou pelo menos uma vez por semana. Tem gente que faz isso. E Deus responde, não responde? Isso é legalismo, isso é religiosidade. Não. Isso é um desafio. E Deus gosta disso porque você está colocando a sua fé em prática. Mas nunca faça voto que você não vai cumprir. A Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não pagar. Se você fizer um voto, pague o seu voto. E foi o que Ana fez. Imagina a dor no coração daquela mãe. Porque depois que o menino desmamou, ela levou no templo e ele passou a morar no templo todos os dias da sua vida. E se tornou o maior sumo sacerdote de toda a história de Israel, o sumo sacerdote Samuel. Faz um voto, meu irmão, e você vai ver a bênção de Deus chegar na sua família. Faz um voto, minha irmã, e você vai ver a bênção de Deus chegar na sua vida. Isso não é barganha, isso é entre você e Deus, é a sua fé com Deus. Deixa os legalistas, os acusadores e todo mundo falar o que quiser falar, mas você tem a sua comunhão com Deus, você tem a sua vida com Deus, a comunhão é entre você e Deus. Se alguém falar alguma coisa na internet, ignora, deixa pra lá, porque essa pessoa não conhece Deus do jeito que você conhece. Ela não vive a comunhão com Deus como você vive. Você não pode forçar nos outros, é só isso. Eu nunca forcei voto em ninguém. Você tem que fazer o voto que eu fiz, vou fazer um voto aqui de deixar a barba crescer. Vai demorar 2 anos, não vai crescer nada, porque eu não tenho barba. Aí os irmãos tudo barbudos, não pode cortar, porque a gente fez voto juntos. Não, eu nunca fiz isso, nem vou fazer. Agora eu faço, entre eu e Deus. Porque a minha comunhão é entre eu e Deus. Se eu quero fazer voto, eu faço voto. E ninguém tem nada a ver com isso. Então se você quiser fazer, faça. Porque existe sim um segredo na Bíblia com os votos. Nós vemos várias pessoas fazendo votos, inclusive no Novo Testamento. Tem gente que fala, isso é do Antigo Testamento. Novo Testamento, Paulo também fez voto. Você vai ver que os apóstolos faziam votos. Então faça um voto ao Senhor. É algo que talvez você precisa resgatar na sua vida. O jejum é um voto. Não vou comer nada, Senhor, não vou beber nada até tal hora. E eu te peço, abençoa isso, abençoa aquilo. E Deus abençoa, porque é um desafio. Você está usando a sua fé na prática. Quem pode dizer amém? Fique em pé neste momento.